o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Hoje o programa traz um debate político nestes dois primeiros blocos. Eu quero apresentar nossos convidados, o professor Carlos Augusto Coelho de Farias, consultor político, o professor doutor Nilson Euclides, da Universidade Federal do Acre, e o jornalista Rogério Venceslau, da TV Gazeta, que cobre a área política. Vamos fazer uma análise deste momento em que oposição e situação preparam os bastidores para as eleições do ano que vem. Essa questão que envolve cassação de prefeito e volta de prefeito no TSE, como é o caso de Wagner Salles, e também a participação dos nossos internautas pelo Facebook. Quero dar aqui meu boa noite ao professor Coelho. Professor, muito boa noite. Boa noite, Alain. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Professor Nilson Euclides. Sempre uma honra tê-lo aqui. A minha honra, a honra é sempre minha também. Obrigado, professor. Rogério Venceslau. Boa noite, Alain. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com você e com os telespectadores do Gazeta Entrevista e com essas duas figuras ilustres aqui. Sem dúvida. O objetivo do programa é trazer o debate, fazer algumas considerações com cabeças pensantes, com quem faz análise política, para que você também faça suas conjecturas e tome, obviamente, suas conclusões a respeito desses temas. Nós não somos os donos da verdade, obviamente, e é claro que vamos passar a bola para você em casa fazer as suas análises. Eu quero começar, senhores, sobre Wagner Salles. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Rogério Venceslau, teve a sua liminar deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o que me chama a atenção, senhores, é que o ministro que acatou a liminar favorável ao prefeito de Cruzeiro do Sul contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, que cassava Wagner e Mazinho Santiago, prefeito e vice de Cruzeiro do Sul, por 4-1, é que o ministro usou um termo bastante interessante. Ele usou o termo teratológica, decisão teratológica, ou seja, uma decisão divergente daquilo que se conhece, ou estapafúrdia. Bem, eu gostaria que os senhores comentassem a respeito disso. Como é que fica o cenário político, uma vez que um prefeito se cria uma insegurança jurídica, obviamente, mas também se cria um cenário para diversas especulações e diversas conjecturas também. Quero começar aqui com o Rogério, porque você também está a par e tem acompanhado, inclusive comentava comigo exatamente a fala desse ministro. Rogério. Então, Alain, você aí colocou esse termo teratológico. Isso vem do grego teratos, que significa monstro, né? Quer dizer, é uma forma de classificar uma decisão que foi uma espécie de aberração jurídica, isso na opinião do ministro do TSE, que deu a liminar favorável a Wagner Salles pela manutenção dele no cargo. Agora, o que salta aos olhos da gente, nesse imbróglio que se criou em torno da situação, é a forma reiterada com que os tribunais superiores estão decidindo de forma diferente da magistratura do Acre, né? E isso me preocupa um pouco, porque a sociedade começa a questionar o que está acontecendo com a justiça do Acre, por que decisões são dadas em instâncias superiores, apresentando-se um outro entendimento do processo. Podemos citar alguns casos recentes. Prefeito James Gomes, um desses casos, o caso de Wagner Salles agora recentemente, e outros que poderíamos citar. Embora, em outras ocasiões também, o TSE votou em conformidade com o Tribunal Acreano. Passando aqui a bola, Rogério, você levantou um questionamento interessante. Cria-se, além de todo um cenário para especulações, um cenário de insegurança jurídica, professor? Com certeza, Alain. E a sociedade, as pessoas mais simples não entendem. E aí, na verdade, eu acredito que quem sai perdendo é a justiça. É a justiça, porque essa insegurança, existem as leis que dão o direito, a lei termina dando o direito com uma mão e tirando com a outra. Como é que nós vamos entender se o TRE, em função das denúncias apresentadas, o colegiado dos desembargadores, entender e caçar o prefeito? Aí entra um recurso que vai para o TSE. E lá, após a análise, o prefeito já estava tudo acertado, ia ser cassado, já tinha data e hora para o presidente da Câmara assumir, né? E de repente é cassado esse acórdão
do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Então, realmente, cria uma insegurança jurídica e aí aumenta o imbróglio político da situação. Professor Nilson Euclides, e a sua opinião sobre esse tema? Bom, eu vou me ater aqui à questão política. A questão jurídica, do ponto de vista da análise eleitoral, para o ano que vem, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os dividendos eleitorais que o Wagner vai tirar disso? Quais são os dividendos que a oposição vai tirar disso? Você tem um prefeito que está sendo bem avaliado, é uma liderança do Juruá, e vem nos últimos meses sofrendo esse processo de vai. Quer dizer, o que o prefeito, como liderança, pode utilizar desse processo todo e levar isso para a eleição de 2014. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque eu acho que essa questão jurídica vai se desenrolar durante o ano de 2014. Então, eu acho que o Wagner tem que pensar é fazer de tudo para se manter no cargo e utilizar, obviamente, todo esse processo para potencializar uma possível candidatura ou um apoio que ele possa dar aos partidos de oposição. Mas, professor Alan, Pois não. Veja bem, o Wagner está na situação, de certo modo, privilegiada. Ele tem feito, na verdade, uma grande gestão, um bom prefeito, ele contenta a população de Cruzeiro do Sul e se ele continuar na prefeitura, ele está forte. E se ele sair da prefeitura, por qualquer razão, pela cassação, ele sai vitimado da situação e continua muito forte ainda. E, por exemplo, se tivesse uma eleição em Cruzeiro do Sul, no meu olhar, o candidato que o Wagner indicasse seria o vitorioso. Agora, tem um detalhe aí, porque no caso de uma sentença como essa sendo cumprida, ele não só deixa a prefeitura, como perde os direitos políticos. Por 8 anos. Por 8 anos, quer dizer, ele vai ser aniquilado politicamente do ponto de vista dele se candidatar novamente. E sobre essa questão que o professor coloca, né, do processo de vitimização, sem dúvida é uma ferramenta estratégica para se capitalizar politicamente. Que tem sido utilizada por ambos os lados. Exatamente. Nos Nós temos últimos aí anos. casos históricos que a pessoa foi vitimizada e acabou se elegendo, né? Por exemplo... Jorge Viana. Jorge Viana, o próprio Major Rocha, mais recentemente, se elegeu deputado. Enfim, e quem conhece o eleitor de Cruzeiro do Sul, e eu tenho uma certa convivência com a população de Cruzeiro do Sul, sabe que o eleitor, ele quando decide, não volta atrás. É um pessoal de opinião. E isso está criando uma situação que acaba fortalecendo o Wagner e protegendo ele. Porque o que a população analisa? A gente votou no prefeito, nós queremos que ele continue cumprindo o seu mandato. Por que essa perseguição? É a interpretação que a população faz. É bom que se diga que uma liminar é uma decisão, obviamente, que pode sofrer a sua perda a qualquer tempo, ainda será julgado o mérito da questão na instância superior e cabe a nós, que analisamos o cenário político, aguardar os desdobramentos jurídicos dessa questão, que não se sabe até quando pode perdurar essa que é o julgamento de Wagner Salles. Só uma observação. Pois não, O que a gente tem que entender é o seguinte: do ponto de vista jurídico, as acusações que pesam sobre o prefeito podem ter substanciado o processo e estar, inclusive, no final de tudo isso, culminar com a cassação. Mas do ponto de vista político-eleitoral, toda a argumentação jurídica que está dentro do processo pouco atinge a imagem do prefeito. Quer dizer, ela serve muito mais naquilo que ele está afirmando. Na verdade, transformar, quer dizer, o Wagner, na verdade, claro, se ele for condenado e perder os direitos, realmente é uma derrota e significa para ele, que é um político já, né, de ter uma carreira já longa, quer dizer, 8 anos fora da disputa é complicado. Mas, por outro lado, ele tem um período ainda que ele pode, com certeza, se não viabilizar uma candidatura, uma possível candidatura futura, mas se transformar numa grande liderança que pode sim, num governo futuro de oposição, inclusive ter uma influência nos gabinetes e no interior desse governo.